Bom, pessoal, vamos lá, está gravando aqui a nossa aula de hoje. Vamos falar agora sobre flexão, inicialmente sobre flexão simples, se der tempo a gente vê ainda flexão oblíqua, tá? Na verdade, essa aula aqui proposta, eu vou tentar seguir a linha de raciocínio aqui dessa apresentação, desses slides. É um pouco diferente da norma, ele aqui, na verdade, ele está dando todo o roteiro para o dimensionamento de uma viga, né? De uma viga de seção retangular, tá? Mas aí a gente vai falando os poréns, tá? E vai destacando os conteúdos aqui. Então aqui a gente não vai falar só de flexão simples especificamente. Quando a gente está aqui, estiver trabalhando com essa peça flexionada, a gente já vai estar admitindo que ela vai ter cortante também, tá? Que a grande maioria das peças, quando estão submetidas à flexão, tem esforço cortante também. Então, portanto, nós vamos também dar uma olhada aqui como dimensionar para esse esforço cortante. Então, eu vou seguir uma nova metodologia aqui. Eu não vou dar no PowerPoint, eu estou abrindo aqui no OneNote, vamos ver se fica melhor, porque essa apresentação não está no formato de A4, então eu estou achando talvez melhor explicar assim, porque no PowerPoint está ficando pequeno. Vamos lá. Então, a princípio, apresenta-se aqui algumas seções convencionais para utilizar como viga, né? Que seria um elemento usualmente submetido à flexão simples, né? Um elemento de viga. E aí, só como destaque, esse termo, né? Flexão simples reta. Flexão simples e reto, né? Então, aqui a gente está limitando bastante o tipo de elemento que a gente está dimensionando, né? E isso, basicamente, vocês viram essas definições lá em Mecânica dos Sólidos 3. Eu não sei se eu conversei com vocês sobre flexão na aula passada, eu acho que sim, não foi? Eu conversei alguma coisa sobre flexão na aula passada, pelo que eu estou me lembrando aqui. Pode me confirmar, pessoal? Ou se é um déjà vu mesmo? Deixa eu dar uma olhada. Collection, cruz de madeira. Não, acho que não, né? A gente não fez nada, não. Bom, mas quando a gente está falando aqui de flexão simples, né? Primeiro ponto, a gente está descartando ou está tornando clara a ausência, né? Vamos melhor dizer assim. A gente está deixando clara aqui a ausência de esforços normais, tá? Portanto, a minha flexão vai estar ocorrendo, na minha peça estará apenas atuando aqui o momento fletor, tá? Quando relacionado a tensões normais, né? Então, o momento fletor a gente teria aqui uma distribuição de tensões dessa forma, né? Que a gente está comprimindo uma das fibras, né? E tracionando a outra fibra. Então, como ilustra aqui bem essa figura. Tá? Então, a gente está aqui fletindo dessa forma, né? E a gente está comprimindo. E a gente está comprimindo a minha fibra superior, tá? E está tracionando a fibra inferior. Agora, geralmente, quando há a presença de momento fletor, tá? Nem sempre, mas geralmente, existe também a presença de esforços cortantes, tá? Esforços cortantes. Esse esforço cortante irá nos revelar uma distribuição de tensões tangenciais na face do elemento, porém, como o meu elemento infinitesimal está em equilíbrio, se eu tenho tensões nessas faces, eu tenho também, para ter equilíbrio, tensões nessa outra face. Portanto, surgem cisalhamento aqui, ó, entre as fibras da minha madeira.
beleza? Surge giramento entre cada fibra da minha madeira. Então, geralmente, a gente vai associar aí peças submetidas à flexão, nós vamos avaliar sobre esses dois primos, né? Momento fletor atuante e esforço cortante. No entanto, aqui a gente está limitando o caso para uma flexão em que eu não tenho esforços normais atuantes. Por exemplo, portanto, eu não tenho aí atuando uma flexocompressão ou uma flexotração, né? Que a gente poderia denominar de flexão composta. A gente tem aí uma flexão simples. Tá? E nesse sentido, se é uma flexão simples, uma conclusão que a gente pode tirar é que sempre a linha neutra estará dentro da seção transversal, né? Então, a gente sabe que linha neutra é justamente o ponto em que as tensões e deformações são nulas, tá bom? Então, essa é a flexão reta, a flexão simples. No entanto, a gente também está limitando aqui a flexão até esse ponto da aula, né? A gente vai limitar essa flexão a uma flexão reta também. Portanto, se eu analiso aqui uma seção transversal, tá? Perdão. Eu tenho eixos cartesianos aqui, usuais, né, nossos. A gente vai ter aqui a flexão, o momento fletor, atuando em torno de um dos eixos um dos nossos eixos cartesianos. Beleza? Então, aqui ilustrando por vetor, né? Então, nesse caso, a minha linha neutra sempre será paralela a esse eixo, né? E por isso se chama flexão reta. Cadê meu mouse que eu não estou vendo meu mouse aqui. Então, a minha linha neutra sempre estará paralela a esse meu eixo X aqui, se a minha flexão for nesse sentido, tá? Eu também poderia ter uma flexão no outro sentido, continuaria sendo reta, tá? Continuaria sendo reta porque a minha linha neutra sempre iria ser paralela a esse eixo em que o momento fletor está atuando. E esse eixo se confunde com nossos eixos cartesianos usuais, né? Agora, eu poderia ter o caso também de estar atuando um momento fletor resultante numa direção qualquer, diferente dos meus eixos de referência, tá? Que normalmente a gente separa assim, né, em horizontal e vertical. E, portanto, a minha flexão não estaria mais ocorrendo de forma reta, e sim de forma oblíqua. E a minha linha neutra estaria sempre perpendicular, sempre paralela, perdão, a esse meu vetor do momento fletor aplicando resultante, né? Seria o meu momento fletor resultante. A gente teria uma parcela de momento em X e teria uma parcela de momento em Y. Vocês já aprenderam a decompor isso lá em mecânica dos sólidos facilmente. A partir de cossenos diretores, né? Então, a gente está limitando aqui um caso de flexão simples reta, portanto, uma flexão que só tem atuando o momento fletor, não tem atuando esforços normais de compressão ou tração, e ao mesmo tempo é uma flexão que só está girando em torno de um dos eixos, né? E normalmente a gente vai fazer aqui em referência ao eixo X. Caso sua peça esteja deitada, é só inverter os eixos e continua com os eixos X e Y assim, né? E sua peça porventura esteja deitada, né? Então, usualmente a gente faz aqui sempre em torno do eixo X para as ilustrações. Tá. Como peças usuais, né? A gente tem, já falamos com vocês desde de materiais 2 lá, né? Nós podemos trabalhar aí com troncos, né? Ou com toras de madeira, trabalhar com madeira serrada, né? E seção retangular, tá? Mas podemos estar trabalhando também com seção composta de madeira serrada, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui foi pego duas peças de madeira serrada e pregou-se, né? Prega-se a partir de conectores uma peça deitada sobre a outra em pé, né? Formando aqui o que a gente chama de seção T, tá? Ao mesmo tempo, nós podemos ter seções de madeira laminada e colada, né? Comentamos também muito lá no conteúdo de materiais 2.
Se vocês não pagaram comigo, não viram esse conteúdo, não se lembram, dá uma olhada lá, tem gravado no meu canal aí do YouTube. Vocês dão uma olhada lá na parte de produtos de madeira e vocês vão ver que a gente pode fabricar elementos colando lâminas umas sobre as outras, né? Obviamente que essa cola não é uma cola qualquer, é uma cola específica para isso, tá? E a depender do uso, a gente tem diversos tipos de cola, né? E aí a gente pode formar a seção que a gente quer com essas lâminas, né? E algumas mais eficientes, outras menos eficientes, tá? Mas esse tipo de... Para edificações maiores, estruturas de madeira realmente que chamam a atenção, esse é o tipo de madeira que a gente vai utilizar, tá? Madeira serrada a gente não consegue muita coisa, não, fazer muita coisa não, tá? Então, a gente provavelmente vai ter que utilizar aqui madeira laminada, porque a gente consegue fazer peças da dimensão que a gente quer, né? E do formato que a gente quer, vale ressaltar. Então, aqui uma seção retangular, aqui uma seção I, né, com madeira laminada. Aqui nós temos opções aqui de outra madeira serrada, né? Nós temos dois elementos de madeira serrada, uma aqui na parte superior, outra aqui na parte inferior, né? E eles são ligados por conectores. Esses conectores agora não são pregos, né? Esses aqui são conectores. Esqueci o nome específico disso aqui. Bom, eles vão de fora a fora e eles são rosqueados, tá? Nas extremidades. Então não é simplesmente pregado, isso que faz o furo, passa o conector e é pregado nas extremidades. E além disso, para resistir à tendência de deslizamento de uma peça sobre a outra, né? Principalmente nessa face de ligação, são colocados também esses tarugos aqui, tá? Para impedir esse deslizamento. Isso aqui é muito comum também. Madeira mesmo, tá? A gente tem essa outra opção de seção I, agora feita com madeira serrada, tá? Em que nós temos aqui duas lâminas de madeira serrada, temos um elemento mais grosso aqui pregado, tá? Formando as mesas. E nós temos aqui essa outra opção também de madeira laminada, agora com lâminas maiores, né? Temos seção caixão também, que é possível, nada impede, né? O que é importante destacar é que quando a gente faz uma madeira laminada colada, como são esses casos aqui, a gente está colando continuamente. Aqui, quando a gente está parafusando e pregando, a gente está ligando de forma descontínua. E dessa maneira, a gente tem que fazer algumas verificações posteriores que a gente vai ver quando for ter aula de peças compostas, tá bom? Mas cada peça dessa tem sua vantagem, né, ao se utilizar. É óbvio que em termos de eficiência, essas seções I, né, ou T são mais eficientes, porque a gente está levando massa para as extremidades, que é onde vai resistir mais ao momento, né, já que a gente está aumentando o braço de alavanca entre os pontos materiais do elemento estrutural, né? É assim com aço também, né? A gente tem os perfis laminados, seção I, seção T e etc. Mas a madeira serrada retangular traz suas vantagens por conta da simplicidade, né? Isso aqui, essas madeiras laminadas coladas requerem um processo industrial, né? A gente já falou aqui sobre estados limites últimos de utilização. Vale destacar aqui para os estados limites últimos, essas peças de flexão simples, né? A gente vai verificar as tensões normais devidos aos momentos fletores, né? Essas tensões normais advêm dos momentos fletores, então vale destacar aqui, isso aqui vem dos momentos fletores, tá? E a gente vai verificar também as tensões tangenciais que advêm aí dos esforços cortantes, tá? Cortante. Só que, assim como o aço, tá? Assim como o aço, porém não tão aprofundadamente como o aço, a gente vai fazer uma verificação de instabilidade lateral, tá? Que é uma condicionante, né? Para garantir que a peça não falhe antes de chegar nas suas tensões limites, né? A gente precisa garantir que ela não entre em instabilidade lateral, né? Então, vocês, não sei quem está pagando aço já, acho que a maioria da turma aí já está pagando aço, já pagou, não sei. E vocês sabem que tem verificação de instabilidade local, global, etc. Aqui a gente tem uma estabilidade apenas lateral para esses elementos fletidos, né? Quando a gente for trabalhar com flexo-compressão, aí a gente vai ter outras verificações de estabilidade, outras situações de estabilidade, mas aqui para elementos fletidos, basta a gente garantir a contenção lateralmente. Tá?
Então a gente vai ver isso tudo hoje, com certeza, tá? Para estar limite de utilização para esses elementos fletidos, né, a gente tem que verificar as flechas excessivas e vibrações excessivas, tá? Vibrações excessivas, a gente vai aqui no curso trabalhar correlacionado com as deformações, tá? A gente vai dizer, olha, se a gente garantir que a flecha seja menor do que tanto, a gente garante também que a vibração não vai ser excessiva. No entanto, o correto e o ideal é ser feita uma análise dinâmica, uma análise de vibrações, né, da estrutura como um todo, e você verifica aí as frequências naturais e as acelerações pontuais, a depender de cada caso, o caso de vento, o caso de pessoas andando, né, que seja. Mas aqui a gente não tem como ver isso. Vale destacar que o curso de graduação civil, vocês não tem base nenhuma sobre análise dinâmica, então por isso eu não tenho nem como entrar muito nesse mérito. Então a gente vai ficar limitado aqui à garantia da flecha excessiva. Inicialmente, toda a disciplina de estruturas que vocês estejam pagando tem sempre isso, né? Como determinar o vão teórico da peça. Vê só, pessoal, isso aqui hoje em dia eu não me importo muito com isso. Para confessar, eu sempre boto no eixo da peça, a não ser um caso muito, muito excepcional, que eu tenho um apoio muito largo, tá? Mas isso em madeira é raro de acontecer. Você tem uma peça de madeira um apoio muito largo, né? E aí, nesse sentido, eu não me preocupo muito com isso, tá? Mas tem aí a regrinha, se vocês quiserem dar uma olhada, qualquer pessoa entende, é só seguir a lei, essa regrinha. No entanto, eu sempre considero de eixo a eixo o comprimento teórico, tá? O vão teórico. E aí as verificações de tensões normais devido à flexão, né? Então, nós temos aqui as formulações para a seção retangular, mas nós podemos ter aqui qualquer seção, inclusive basta adaptar essas equações, né? Então, mas analisando aqui primeiro o caso, né, a gente sabe lá da mecânica dos sólidos, que se eu tenho uma seção, né, fletida, a gente terá um trecho, aqui é um momento flexão positiva, né, vale destacar, estou comprimindo as fibras superiores, aqui eu estou olhando de lado a minha seção. Então, o que eu estou fazendo aqui é comprimindo, né, parte da peça, tá? Comprimindo parte da peça, e estou tracionando outra parte da peça, né? Estou tracionando a parte inferior da peça aqui. E o ponto onde as tensões são nulas, a gente chama de linha neutra, né? Aqui também seria, a gente poderia fazer o mesmo diagrama, ao invés de tensões, para deformações, né? Dá no mesmo. Para tensões, para calcular tensões, aí a gente teria que tensão irá variar, então, com a posição Y do ponto que eu quero saber em qual tensão, qual seção está. Então, esse Y vai ser 0 na minha linha neutra, né? E positivo para cima e negativo para baixo, tá? Positivo para cima e negativo para baixo, para destacar isso. E as minhas tensões, claramente aqui pelo meu diagrama, variam com a altura, né? Então, quanto mais distante da linha neutra são as minhas tensões, maiores são elas, tá? E essa formulação foi comprovada para vocês lá em Mecânica dos Sólidos 3, e muito possivelmente foi comprovada como sendo aqui negativo o momento fletor, multiplicado por Y, que é justamente a distância da linha neutra, dividido pelo momento de inércia. Tá? Lembrando que eu tenho apenas flexão em torno do eixo X aqui, tá? Então, é apenas flexão em torno do eixo X, portanto, a flexão reta aplica-se essa equação aí. Vale destacar também que isso só é válido porque essa flexão está atuando em torno de um dos eixos principais de inércia, né? Então, eixos principais de inércia seriam eixos em que eu tenho inércia máxima ou inércia mínima, né? Eu sei, sem fazer conta nenhuma aqui, que o meu eixo X é um eixo principal de inércia porque eu tenho simetria em torno desse eixo. Então, todo eixo simétrico, todo eixo que
Então, todo eixo que é referência para um elemento, para uma simetria, é um eixo principal de inércia, tá? Seja máximo ou seja mínimo. Por exemplo, nessa seção retangular, em que B é menor que H, tá? Supondo que B é menor que H, a inércia em torno do eixo X é máxima, e a inércia em torno do eixo Y, aqui seria a mínima, tá? Qualquer eixo inclinado aqui que eu pegar, eu teria uma inércia intermediária entre a inércia X e a inércia Y. Se, por acaso, essa flexão estivesse atuando em um eixo que não um dos eixos principais de inércia, essa equação não é válida. Eu teria que utilizar aqui uma equação mais completa, inclusive com produto de inércia e tudo mais aí na conta. Tá? Um caso usual para metálicos é uma cantoneira, né? Então, a cantoneira, o meu eixo principal de inércia está assim, ó. Então, o meu eixo principal de inércia máximo está assim, e o eixo principal de inércia mínima está perpendicular a ele. Sempre um eixo máximo de inércia é perpendicular ao eixo mínimo, tá? E nesse sentido, se eu tiver uma flexão em torno do eixo X convencional, eu não posso utilizar essas equações aqui porque eu não tenho simetria em torno do meu eixo X. Ficou claro, pessoal? Ninguém pronunciou. Vou admitir que está tudo ok. Beleza? Então, outra forma de ilustrar isso aqui é por essas equações que ele escreveu. Eu não gosto, eu gosto de trabalhar com isso aqui, porque é o que a gente mais. Bom, é o que eu gosto de usar, não preferência pessoal. Porque, no final das contas, eu vou ter que calcular um módulo resistente. Isso aqui é genérico, isso aqui vale para qualquer seção, né? Isso aqui também vale para qualquer seção, mas o módulo resistente é diferente para cada seção. Então, portanto, eu prefiro assim, tá? E para usar essa equação, eu preciso conhecer a linha neutra e preciso conhecer a minha inércia da peça, tá? Isso aí tudo, mecânica do sólidos 1, vocês já aprenderam a determinar, né? Então, obviamente que para uma seção retangular, a minha distância máxima, a minha linha neutra estará posicionada no centro de gravidade da peça, então, portanto, no centro da altura, né? No centro da altura. E a minha distância máxima, então, até os pontos de tração máximo ou compressão máxima, né? Então, YC ou YT será igual à altura dividido por 2. Né? Nesse sentido, o meu módulo resistente na compressão pode ser dado como inércia dividido pelo Y de compressão. Daí o meu módulo resistente da tração pode ser dado como inércia dividido pelo Y de tração. Obviamente que no caso de uma seção retangular, ambos são iguais, né? Para uma seção retangular. Para uma seção T, se eu tiver uma seção T, isso já não é mais verdade, né? Então eu tenho aqui o meu centro de gravidade não está no centro da altura, eu vou ter um YC, se for uma flexão-compressão, né? Pode destacar, diferente do meu YT. Né? Então, YT, C provavelmente vai ser menor do que YT. Beleza? Então, eu gosto de trabalhar com a equação completa, não gosto de trabalhar assim com módulo resistente, eu gosto de trabalhar com inércia Y mesmo, porque aqui, na verdade, o que eu preciso saber é a posição da linha neutra e a distância às extremidades mais comprimidas e tracionadas da peça. E eu determino a tensão máxima e a tensão mínima diretamente, tá? Obviamente, eu acho que vocês já viram isso também em outras disciplinas, mas para uma seção retangular aqui, se a minha inércia é BH ao cubo sobre 12, né? E a minha YC igual a YT igual a H sobre 2, então pode dizer que a tensão máxima, né? Tensão máxima ou mínima, tá? Vai ser o momento dividido pela inércia, que é BH ao cubo sobre 12, multiplicado por H sobre 2, que seria o Y máximo, né? Seja na tração ou na compressão, tanto faz. Isso aqui vai me resultar numa equação que eu vou ter aqui momento
dividido por B vezes H ao quadrado, né? Cortando H ao cubo aqui com esse H e esse 2 com esse 12. Aqui eu vou ficar com 6, né? Então, portanto, isso aqui vai dar 6 vezes M dividido por BH ao quadrado, beleza? Então, posso fazer essa conta direta se for uma seção retangular, mas eu particularmente prefiro trabalhar com a equação original mesmo, tá? Para mim, fica mais fácil pelo menos. Dúvidas aí, pessoal? Bom, então, vamos fazer uma verificação dessa. Abrir um exemplo aqui. Pronto, eu edito a partir dele, que é mais fácil. Vou deixar essa parte de propriedades, vou... vou apagar isso. Aí nessa eu vou permanecer. Na verdade, eu não vou ter esforço normal, porque eu vou ter que momento fletor atuante, vamos dizer que seja lá 100 kN por vezes metro, vamos supor. Isso aqui viria da análise estrutural, né? Pode ser uma análise estrutural mais complexa ou menos. Quando a gente fizer o exemplo completo, a gente faz uma análise estrutural. Aqui vamos focar no dimensionamento para dar tempo de ver o conteúdo todo hoje. Então, vamos supor que eu tenho um elemento com 5 centímetros de largura, 20 de altura. Tá, vamos supor. Madeira serrada. As propriedades são as mesmas que a gente vinha utilizando na aula passada. Vou só salvar aqui com outro nome. Vou colocar aqui flexão simples. Flexão simples. Flexão simples. Esse comprimento eu não preciso... não vai ser esse comprimento efetivo, vai ser... Eu vou precisar de outro comprimento, então eu vou deletar aqui, a área também não precisa. Preciso das inercias, só da inércia em X, na verdade, agora, né? Porque eu só estou trabalhando com flexão em X, então eu vou só deixar o que eu preciso, tá? Vou deixar só o que eu preciso. Então vamos supor que eu tenho um momento fletor atuando aí em torno do eixo X, né? Uma seção retangular e, portanto, a minha linha neutra está na metade da altura. Tá? Então, a minha tensão, eu vou facilmente... Tá? Vou facilmente calcular, variando com Y, tá? Ela vai ser igual ao momento fletor. Usualmente, no equacionamento lá de mecânica dos sólidos 3, a gente coloca o negativo antes por conta dos eixos, tá? Mas eu estou utilizando aqui os eixos convencionais, então vou manter positivo. Também não importa, tá? O positivo e negativo agora, porque a gente vai fazer análise visual da peça, né? A gente não vai fazer essa análise em termos matemáticos, beleza? Então, aqui eu sei que a fibra comprimida está em cima e a fibra tracionada está embaixo. Então, eu posso fazer todas as contas em módulo, tá? Não me importando. Professor? Pois não? A gente tá vendo, né? Tá vendo só o slide, por enquanto. Falei meia hora aqui, né? Mas vamos lá. Então, eu tenho aqui as propriedades madeiras, mesma coisa do exemplo passado, tá? Tá disponível para você naquela parte do Classroom. Inclusive, não estava ainda, estava numa pasta errada, e vocês não me falaram nada. Me falem quando vocês tiverem acesso para suas coisas, tá? Então, bom, a equação, eu vou botar o negativo aqui só para a gente manter, então, para não confundir muito, tá? Senão eu vou ter que explicar de novo. Então, vou multiplicar por y, então y é uma variável minha, e dividir aqui pela inércia
torno do eixo X, que foi a que eu estou utilizando, né? Admitindo que a flexão está aqui atuando em torno do eixo X, portanto, comprimindo essas fibras aqui superiores e tracionando as fibras inferiores, tá? Obviamente que aqui eu não tenho resultado, porque eu não sei quem é Y, o Y varia, né? E aí eu posso até, esse meu Y, na verdade, vai variar, né, de menos H dividido por 2, e aí eu vou botar aqui até H sobre 2, né? Pode destacar, deixa eu botar aqui até H sobre 2. Só que ele vai... Eu vou botar aqui um intervalo, tá? Só um minuto que tá chegando os e-mails aqui. Bom, aí eu vou somar aqui com mais, vou prever aqui de, sei lá, H dividido por 100 aqui. Então, o que eu estou fazendo aqui é o seguinte, pessoal, tá? Para quem não está familiarizado com essa forma que o software interpreta, ó, o meu Y eu estou considerando de menos H sobre 2, ou seja, de menos 10, né? Que meu H é 20, né? Então, estou considerando de menos 10 até mais 10, tá? E o meu primeiro ponto é menos 10, o segundo ponto vai ser menos 10 mais a altura dividido por 100. Portanto, é como se eu estivesse colocando aqui o primeiro ponto, o segundo ponto, até o último ponto, tá? Então, se a gente ver aqui o igual, tá? Ele está criando um vetor aqui, tá? Ó, de menos 0,1, aí o segundo ponto é esse cara que eu coloquei aqui, ó. Se eu botar, para ele dar um igual aqui, é 0,098, tá? Então, o que ele está pegando, o que eu preciso botar aqui depois da vírgula é o segundo passo. Dessa forma, o software vai interpretar que o que você quer é que cada passo seja do mesmo tamanho, tá? Que seria esse para menos esse. Então, vale destacar isso. Aqui não é o intervalo que eu coloco. Aqui o que eu coloco é o segundo passo, tá? O segundo termo. E aí, nesse sentido, eu posso aqui plotar essa distribuição de tensões facilmente, né? Em que eu coloco aqui no eixo Y, vou colocar Y. Deixa eu ver se vai dar certo isso. Não sei não se vai dar certo. Deixa eu testar. Não desce. Quero esse gráfico não. Tá, ó, vou deixar. Vou montar esse gráfico aqui. Não era bem o que eu queria, mas vamos utilizar isso aí. Só uma coisa, beleza. Beleza, então aqui eu tenho compressão na fibra superior, né? E tração na fibra inferior é justamente a distribuição de tensões na minha opa, na minha viga, né? Ao longo da altura, tá? Mas o que eu quero é um outro diagrama. Me confundi aqui. Deixa eu botar aqui. Vou criar o plot aqui com tu. Tá? Eu vou colocar aqui tensão em PA. E só ver o que é que está acontecendo. Na verdade, para botar o contour plot, eu não devo escrever nada. Só que eu vou botar em função de x, tá? Só para o programa ler. Então, tá aqui a nossa distribuição de tensões. Na verdade, não depende, a tensão não depende de x, né? Mas para o programa gerar esse gráfico aqui, eu tô esse y aqui eu vou botar em metros, tá? Só para ele dar a resposta em PA. Bom, então aqui eu tenho a distribuição de tensões, tá? Vê aqui é o meu eixo, né? O meu eixo 00, tá aqui.
Eu vou botar de... Minha largura é quanto? Largura é 5, né? Então, eu vou botar aqui de 2,5 menos 2,5. Opa. Tá? Tô só colocando a escala correta. Então, eu tenho aqui, ó, a minha viga, né? Mais ou menos na configuração retangular. Aqui eu tenho as minhas fibras mais tracionadas, aqui eu tenho as minhas fibras mais comprimidas, tá? Eu posso colocar o valor, talvez... Ok. Então, ó, aqui esse meu vermelhinho aqui, ó, tô com tensões de 2,4 vezes 10, agora eu não sei que unidade é essa, pra falar a verdade, tá? Mas o que a gente pode fazer aqui é simplesmente pegar essa minha equação, né, e substituir aqui o x não importa, se eu substituir aqui o y por h dividido por 2, opa, não consigo colocar aqui h dividido por 2, mas eu consigo colocar tirar isso aqui em função de y, todo x, perdão. Então, a minha tensão de compressão aí está dando 300 megapascal. A minha tensão de tração máxima vai dar 300 megapascal, tá? Compressão máxima 300 MPa de compressão, tração também 300 MPa, porque eu tenho uma viga retangular submetida à flexão simples e reta, perfeito? Então, essa minha tensão está altíssima, né? Veja que aqui está na ordem de grandeza de 300 MPa, a minha seção, essa minha madeira resiste a 13 de compressão, né? E 13 de tração também. Então, isso aqui está fora de padrão. Deixa eu reduzir isso aqui para 5, talvez. Ainda assim, não passa, né? Deixa eu colocar 10 e eu vou aumentar os tamanhos, né? Aqui. Então, vou botar aqui 8 por 30. E aí as minhas tensões reduziram bastante, né? Deixa eu botar 8 por 20 para ver se ele vai. Continua não passando, né? Em relação às minhas tensões resistentes. Deixa eu botar 25. Então aqui está bem perto do limite, né? Isso que é 13 ponto alguma coisa. Então, a minha peça ótima aí para ser dimensionada, a flexão, seria essa daí. Tá? Uma peça 8 por 25, aí, alguma coisa do tipo. Poderia tentar reduzir um centímetro para lá, um centímetro para cá, mas são detalhes, tá? Só botar lá embaixo para servir de comparação. Só destacando, pessoal, que a verificação é essa. Tudo que tem que ser feito é isso daqui, tá? Ó, se eu botar uma seção T, vai complicar em quê? Vai complicar que eu vou ter que calcular o centro de gravidade, vai ter que calcular e, portanto, a posição da linha neutra, e vai ter que calcular o momento de inércia, tá? E depois aplicar todos os mesmos conceitos, né? Dando tempo hoje, a gente faz uma seção T também, sem problema nenhum. A diferença é que a gente teria que garantir também que a ligação entre as duas peças, né, para formar a seção T, estaria garantida, né? Isso aí a gente só vai ver posteriormente. Mas poderia fazer essa mesma verificação lá para a seção T. Eu acho que vocês viram isso, cansaram de ver lá em Mecânica dos Sólidos 3, né? E talvez em aço, se vocês já viram essa disciplina. No entanto, isso aqui, veja, que essa verificação eu estou admitindo que a peça não vai ter instabilidade alguma, tá? Só que isso não está garantido ainda. Eu preciso garantir que
a peça consiga chegar nessa tensão antes de entrar em estabilidade. Porque, veja, tudo bem, o material não vai romper, tá? Não vai romper. Pelo que eu estou fazendo aqui a verificação, o material em si não rompe. Mas a peça, antes do material começar a plastificar, começar a chegar próximo da ruptura, ela pode simplesmente ter uma estabilidade lateral, né? Essa estabilidade lateral a gente precisa verificar aqui, né? E principalmente, no caso de flexão simples e reta, a gente precisa tomar cuidado com a flambagem lateral com torção, tá? Veja. O que acontece com peça submetida à flexão, né? A gente tem a parte superior da viga comprimida e a parte inferior da viga tracionada. Então, o que vai acontecer é que a parte inferior da viga não vai tender a flambar, porque é apenas elementos comprimidos que tendem a flambar ou a entrar em estabilidade lateral. Tá? Então, a parte de cima tende a se estabilizar e a parte de baixo tende a permanecer estável. Tá? E aí ela tem justamente essa flambagem lateral com torção, porque é apenas a parte de cima que tende a entrar em estabilidade. Tá? Então, essa figura é bem ilustrativa. O que a gente precisa garantir é só que essa peça não entre em estabilidade lateral antes de chegar nas tensões propostas nesse cálculo aqui, nessa verificação que a gente fez. Tá bom? E como é que a gente verifica isso para a peça de madeira? Tá? Só um primeiro ponto, que a solução mais... a gente teria duas soluções aí para um caso de uma peça que está entrando em estabilidade lateral antes de romper o material, que seria aumentar a espessura da viga, tornando ela mais robusta. Tá? Então, se a gente aumentar a largura da viga, a gente torna essa peça mais robusta nessa direção e, portanto, ela teria que ter uma força maior para flambar, tá? Para entrar em estabilidade e, portanto, essa seria uma possível solução. Porém, eu gastaria mais material, né? A outra opção mais barata é a gente simplesmente garantir aqui, ó, um travamento lateral, tá? Se a gente colocar barras travando lateralmente essa peça, a gente reduz o comprimento de flambagem, tá? A gente reduz o comprimento de flambagem e, portanto, reduz em muito a possibilidade de flambagem, né, lateral. Na verdade, aumentando muito a capacidade de carga dessa viga. Tá? Então, são duas opções. Ou a gente aumenta a largura aí, para aumentar a inércia na direção perpendicular à flambagem, ou a gente trava a peça lateralmente, né, em um ponto, em 2 pontos, em 3 pontos, o suficiente para ela não romper por instabilidade lateral. Alguém tem dificuldades, pessoal, em visualizar isso daí? Não, professor. Bom, isso aqui é um problema que acontece em qualquer tipo de estrutura, tá, pessoal? Seja metálico você faz essa verificação também. Aí você faz isso aqui em madeira também. Tem também em concreto, só que em concreto, esse problema é bem... esse problema é bem característico em estruturas metálicas, preocupante em estruturas de madeira, e assim, é quase nula a possibilidade de um elemento de concreto armado ter esse problema, porque geralmente estruturas de concreto armado você tem uma laje, né? E aí a própria laje vai servir de travamento lateral e a sua peça raramente vai flambar assim lateralmente, tá? Então, e outra coisa, além disso, as peças de concreto armado geralmente são bem mais robustas, né? Então, a gente tem aí peças de no mínimo aí 12 centímetros de largura, né? Então, isso aqui raramente vai acontecer, tá? Em peças de concreto armado, mas tem também limites normativos, tá? Tem que tomar cuidado também. Mas para madeira, isso aqui precisa ter cuidado, tomar cuidado, tá? A gente precisa garantir que a peça não irá entrar em flambagem lateral antes de chegar na sua tensão de projeto, tá? Vale destacar aqui, ainda que esse travamento você precisa garantir que efetivamente está travado, tá? Não basta você pegar duas peças fletidas e colocar um travamento entre elas, que não vai estar servindo não, tá, pessoal? Você precisa garantir que esse travamento seja eficiente. E a norma, inclusive, de madeira aqui, pede uma rigidez, né, desse travamento suficiente.
Eu perderia uma aula para dar uma ideia introdutória de como travar esses elementos metálicos e essas estruturas metálicas de madeira. Eu acho que a gente pode deixar para lá para o final do curso, vocês podem me lembrar se vocês tiverem interesse. E aí eu dou um conteúdo de como garantir efetivamente que a gente está travando essa viga lateralmente, tá? Mas no curso aqui vamos admitir que se está chegando uma terça ou qualquer coisa do tipo, a gente vai estar travando, que nem sempre é verdade, tá? A gente precisa garantir que essa terça efetivamente chegue até um ponto rígido, tá? No final das contas. Mas, se vocês quiserem, no final do curso aí, se a gente tiver uma aula disponível, eu falo com vocês sobre essa parte de travamento, tá? Não vou perder muito tempo aqui. E aí, vale lembrar que você precisa desses travamentos laterais, tá? Se você vai apoiar por cima, você precisa botar esses tarugos laterais aqui nos apoios para garantir que a peça não tombe, né? Então, isso aí é um pré-requisito mínimo, né? Isso aqui é bem convencional, você fazer esses tarugos aqui, tá? Ou você bota a mão francesas invertidas, né? E os travamentos intermediários você pode fazer de várias formas também. Você tem essa forma X aqui, que eu gosto de utilizar para estruturas metálicas. Você tem simplesmente travando aqui com bases retas. Agora, sempre você vai precisar levar esse travamento, o último travamento sempre vai precisar estar chegando num elemento rígido, tá? Se não tiver, não adianta nada, vai tudo flambar junto, beleza? Então tem que estar... Para esse sistema funcionar, você tem que travar efetivamente a sua estrutura, tá? A própria laje, né, o próprio painel em cima pode travar também, caso esteja travado nas extremidades, né, então consegue travar com o próprio painel, tá? Seja de compensado, seja esqueci o nome agora. O de fibras não é... Oh, meu Deus. Tem um branco agora. É muito comum para wood frame, esqueci agora. Bom, depois eu lembro e falo para vocês. Outro painel de recomposto, tá? Madeira recomposta. Bom, e como é que a gente vai verificar isso? A gente vai fazer essa continha aqui, tá? A gente vai fazer essa continha e vamos verificar aqui, né? Se o comprimento destravado da nossa peça, dividido pela largura, é menor do que esse cara aqui, tá? Se for menor, a nossa peça não vai flambar, tá? Lembrando que esse L1 aqui é o comprimento entre travamento, né? Na questão, eu não descrevi nada, né? Se está travado, se não está. Não coloquei comprimento nem nada. Esses dados a gente vai precisar agora pensar nesses dados agora, tá? Então, ok. Beleza, então vamos fazer a conta. Tá. Antes de fazer a conta propriamente dita, vamos dar uma olhada aqui nessa equação, tá? Esse beta-m é apenas um coeficiente, tá? É um coeficiente... ele não é 100% experimental, ele tem aqui teoria de instabilidade de barras embutida, tá? No entanto, ele basicamente depende da relação entre a altura e a largura, né? Quanto maior essa relação altura-largura, mais instável é a sua peça. Então, portanto, se você quer tornar essa peça menos instável, você aumenta a largura e mantém a altura do mesmo tamanho, tá? E aí, dessa forma, você vai aumentar esse beta-m, e aumentando esse beta-m, você está reduzindo... Não, você vai diminuir esse beta-m, você vai estar aumentando esse elemento, e, portanto, vai estar deixando mais folgado aqui o comprimento entre travamentos. Beleza? Além disso, aqui nessa equação, eu tenho o módulo de elasticidade da madeira. Então, quanto mais rígida a madeira, menor a probabilidade dela entrar em instabilidade, tá? Quanto mais rígida a madeira, menor a possibilidade dela flambar lateralmente, vale destacar isso. E aqui eu tenho aqui a tensão resistente de compressão da madeira, né? Que está inversamente proporcional. Portanto, quanto maior a tensão de compressão resistente da madeira, supostamente mais instável é a madeira. Aí vocês podem estar achando estranho, tá? Essa situação. Se vocês pararem para pensar assim, de imediato pode ser que vocês estejam achando estranho, mas a ideia é o seguinte:
quanto maior a tensão resistente da madeira, maior a tensão aplicada pode ser. Então, por exemplo, se a minha tensão resistente da madeira, ao invés de ser 13, fosse 50, eu poderia colocar uma tensão de 50 MPa na madeira. Tá? No entanto, essa tensão de 50 MPa tem uma maior probabilidade de causar uma instabilidade lateral do que uma tensão de 12 megapascal. Tá? Então, portanto, quanto maior a tensão resistente da madeira de compressão, né, mais folga eu tenho para aplicar tensão nessa madeira. Então, portanto, essa equação está considerando, olha, o meu limite aqui é a tensão de ruptura da madeira. Né? Então, se eu tiver mais folga na tensão de ruptura da madeira, quer dizer que a tensão aplicada pode ser maior e, portanto, a minha peça tem maior probabilidade de entrar em instabilidade. Essa é a linha de raciocínio, né? Não sei se ficou confuso, mas essa é a situação. E vamos fazer essa conta. Vou copiar aqui, que eu não sei se ele vai copiar. Não copia, não. Deixa eu tirar um print aqui que é mais fácil. Eu não me lembro dessas equações, não. Então, deixa eu... Mencionamento... A flexão. Organizar aqui melhor. Verificação de instabilidade. As equações. Vou escrever primeiro beta-m. Gama F rapidinho, pessoal. Esse gama F, deixa eu dar uma olhada na norma aqui. Viu? Vai dar um branco. Ah, tá. Gama F 1.4. Tá? Fixo. Deixa eu mostrar a norma para vocês. Esse tópico aqui ó, é o tópico 7.5.6, tá? Estabilidade lateral de vigas de seção retangular. Só vale para vigas retangulares, tá? Essa conta. Vale destacar isso. E aí, gama F é 1.4, tá? E beta E é igual a 4. Então, que já botou a equação aqui igual a 4, né? Mas é um beta E. Então, deixa aí, eu vou botar então 1.4 aqui também. 4 vezes H dividido por B. Isso é elevado a 1.5 e dividido por H dividido por B menos 0.63 elevado a 0.5. Então, o beta M é 12.23. Você pode utilizar aquela equaçãozinha de norma. Se o H sobre BP for 3.12, 13.2, a tabelinha de norma vai ser mais ou menos aqui perto de 13, 12.13. Né? Então a gente calculou 12.23.
tá? Então, pode utilizar essa tabelinha tranquilamente. E aí eu tenho que... o meu comprimento, eu vou calcular o comprimento máximo, né? Para essa peça não romper não entrar em instabilidade, né? Então, eu vou calcular aqui o comprimento máximo destravado, fazendo B vezes isso tudo aí do outro lado, né? Então, eu não sei se foi dessa forma que eu determinei o modo de elasticidade, mas já está determinado aqui em cima. Deixa eu ver se foi esse. SO. Esse é o SO. Então, deixa eu botar SO. Na verdade, não é nem SO, é C0, né? Deixa eu mudar para C0. É o melhor que eu faço. Dividido por beta-M vezes a tensão de resistente à compressão. Né? B fora aqui. Aqui eu vou ter o comprimento, o meu comprimento destravado, tá? Então eu posso ter um comprimento de 4,5 metros destravado se eu utilizar uma largura aí de 8 centímetros, né? Se eu utilizar uma largura menor, de 5 centímetros, por exemplo, a gente vai ver que esse comprimento vai diminuir, tá? Eu precisaria travar ele, ó, bem melhor, tá? Precisaria travar a cada 1,80 m. E mesmo assim ele não estaria passando nas tensões admissíveis, né, aqui, nas tensões limites, né? Mas é só uma observação. Professor, e se não passasse? Se não passasse, o que eu poderia fazer se eu tivesse com problema de estabilidade, né? E não pudesse travar? Bom, é o seguinte: se você está com problema de instabilidade e não consegue travar, o que é que você vai fazer? Você vai limitar a tensão máxima, tá? Ao invés de você utilizar a tensão de resistente máxima da madeira, você vai limitar essa tensão a essa sigma C1 aqui, ó, que vai ser calculado justamente invertendo essa equação aqui, tá? É só inverter essa equação. Joga essa tensão aqui, joga essa tensão para o lado de cá, pro lado da esquerda, e esse L1 sobre B para o lado da direita, tá? E aí a gente vai calcular qual a tensão que para esse comprimento de flambagem, essa largura, né, a gente pode aplicar. Só isso. Então, vamos fazer. Vou fazer. Então, se eu tivesse os 5 centímetros, né, de largura, vamos supor que estivesse passando aqui, tá? Vamos supor que a minha tensão da resistente da madeira fosse 20, tá? Seja na compressão. Vamos supor que fosse 20 aqui a resistência da tração da madeira. Então, o que é que eu faria? Olha, a minha tensão, na verdade, máxima que eu posso ter vai ser igual a esse cara aqui. Vou tirar esse FCD, que eu já botei, seria essa tensão aqui, que eu estou chamando de sigma 1, né? E vou multiplicar isso aqui por L1 sobre B. E L1 seria o comprimento destravado que eu teria, né? Que não seria mais esse cara aqui. Mas deixa eu dar uma olhada aqui. Vou dizer que L1 aqui, o comprimento destravado, vamos dizer que L1 fosse... não fosse 1,80 m, vamos dizer que L1 fosse 2,5, tá, metros. Então, qual a tensão máxima que eu poderia aplicar para não entrar em instabilidade? 10 MPa, tá? 10 MPa. Então, mesmo que a minha peça tenha uma resistência de 20 MPa, eu só posso aplicar no máximo até 10 MPa, que é para que ela não entre em instabilidade lateral. Então, mas para chegar nessa tensão, eu teria que aumentar a seção de qualquer forma, né? Então, no final das contas, dá a mesma coisa. Ou você trava, ou você aumenta as dimensões da peça. Tá? Não tem jeito. Não tem jeito. Estão conseguindo acompanhar, pessoal? Está muito rápido. Bom, então vamos lá. Continuando. Então, verificamos... Deixa eu botar 8 aqui, né? 8. Verificamos as tensões, estão ok. Verificamos estabilidade lateral
está tranquilo, a minha peça, vamos dizer que é o meu vão da minha peça, mesmo que eu não tenha travamento mesmo que eu não tenha travamento lateral no meio, o meu vão da minha peça é no máximo 4 metros, tá? Porque eu tenho uma terça aí de 4 metros de vão. Então, não preciso nem travar no meio, já está respeitando aqui a minha instabilidade, né? O efeito de instabilidade. E o que mais eu preciso verificar? Vamos dar uma olhada aqui. A estabilidade está ok. O que a gente precisa garantir agora fazer a verificação das tensões de cisalhamento, tá? Das tensões de cisalhamento. Ok. Deixa eu... Tensões de cisalhamento. Vou dar o conteúdo primeiro, né? Obviamente. Tá? Só para deixar aqui já salvo. Então, as tensões tangenciais, tá, pessoal? Também vocês viram lá em Mecânica dos Sólidos 3, tá? Como calcular essas tensões devido ao esforço cortante, né? E eu não vou entrar muito no mérito aqui. Mas o que é verdade, que todos nós sabemos, ou devemos saber, tá? É que quanto maior as tensões normais, tá? Menor as tensões cisalhantes nas direções principais, tá? Como assim? Então, para uma seção retangular, por exemplo, né, as tensões cisalhantes na superfície aqui vão ser zero, tá? Nas superfícies vão ser zero. Eu não tenho nada equilibrando, pessoal. Se eu tivesse uma tensão cisalhante aqui, o que é que ele estaria equilibrando esse meu ponto material? Né? Nada. Então, nas superfícies eu não tenho tensão de cisalhamento. Tensão de cisalhamento é zero, tá? E quando ela se aproxima da linha neutra da minha peça, ela vai aumentando de intensidade. Portanto, o diagrama das tensões de cisalhamento é assim, ó, é uma parábola, tá? Que varia com a altura também, né? Com a posição Y, varia também com a posição Y, vai destacar isso. E ela será nula quando a tensão normal devido ao momento fletor, devido à flexão, for máxima, e será máxima quando a tensão de momento fletor for nula. Tá? For nula. A equaçãozinha mais geral, né, que serve para qualquer seção transversal, seria essa daqui, tá? A tensão cisalhamento é igual ao esforço cortante multiplicado por S, né, dividido pela base vezes o momento da inércia, tá? A largura vezes o momento de inércia. Tá? Esse S é o momento de primeira ordem, tá? É o momento de primeira ordem, que eu pelo menos vi na graduação como sendo o quê? Tá? Momento de primeira ordem. É de um determinado trecho, tá? Isso aqui vai depender de Y, isso aqui vai variar com Y. Tá? E essa continha aqui já é a tensão máxima para uma seção retangular, tá? Então, se você calcular esse momento de primeira ordem aqui e colocar um Y máximo, né? Ou seja, na verdade, um Y mínimo, né? Que é onde você vai ter a tensão máxima, você vai obter essa equaçãozinha aqui, tá? Aí você me pergunta, professor, e para outra seção, o que é que a gente vai fazer? Ora, diferente da flexão, as tensões de cisalhamento não mudam muito dependendo da seção que você tem. A não ser que você tenha uma seção circular. Se eu tiver uma seção circular, muda muito, tá? Mas eu não vou entrar no mérito daqui, né? Você está utilizando tora, aí você teria que... Você consegue achar essa formulação, posso até passar um livro aqui só de dimensionamento de toras, mas
Por exemplo, se eu tenho uma seção T, tá? Ou uma seção I, que seja, a tensão na mesa, que a tensão cisariante na mesa é muito baixa, tá? É muito baixa, chega ao ponto de ser insignificante. Então, o que a gente pode fazer é simplesmente avaliar essa viga como se fosse uma seção retangular dessa forma para o cisalhamento, tá? Essa mesa irá contribuir muito pouco com as tensões cisalhantes, tá? Vale se destacar. Então, você pode avaliar isso como sendo uma seção retangular e vai funcionar bem, tá? Vai funcionar bem. Ok. Então, tá aí a equaçãozinha, tá dependendo do esforço cortante, da largura e da altura da peça. Vale destacar que é comum, pessoal, você ter recortes na peça. Tá? É muito comum você ter recortes nas peças, principalmente nas regiões de encontro, né, entre peças, para você diminuir a altura total. Então, por exemplo, aqui, se você tivesse uma outra peça aqui, né, para encaixar, tá? Você recorta. Agora, esse recorte nunca pode ser mais que 25% da altura, tá? Isso aqui nunca pode ser mais que 25% da altura. Tá? E aí, o que você vai fazer para calcular a tensão, né, é simplesmente calcular da seção retangular e multiplicar pela proporção entre a altura cortada e a altura total. Dessa forma, a altura total pela altura cortada, tá? Porque aí, dessa forma, você vai você vai aumentar a tensão do cisalhamento, né, e vai fazer a verificação a partir da tensão correta. Tensão correta. Só dar uma olhada aqui rapidamente na norma. Eu achei uma coisa estranha nessa equação. Vou checar. Pessoal. Na verdade, além de... Está correto lá a equação mesmo. Além de você utilizar a seção cortada para calcular, tá? Você ainda multiplica por essa relação para aumentar ainda mais a tensão. Tá? Isso mesmo. Então, você calcula a tensão utilizando a menor altura da seção cortada, e ainda multiplica por esse fator aqui, que seria a altura total menos a altura menor, dividido pela altura menor, perdão, para amplificar ainda mais a tensão atuante, tá? Isso. Beleza. Então, vamos supor aqui que aqui em cima eu vou colocar, né, qual é a minha... Vou colocar aqui. Vamos supor que essa minha tensão esse meu esforço cortante seja aí... O bom é quando a gente faz um exemplo completo que a gente já tem os valores em mão, né? Mas vamos supor que seja 50 kN. Acho que vai ser muito, mas depois a gente muda. A minha tensão de projeto, né, aplicada vai ser... Vou olhar aqui. Eu não tenho um recorte na minha peça, tá? Até o momento. Então vai ser 3 vezes 3 dividido por 2, vezes o esforço cortante, dividido por B vezes H. Então tá aí a minha tensão de cisalhamento atuante na peça, perdão. 3,75. A minha tensão resistente ao cisalhamento tem aqui em cima já, deixa eu pegar. Aqui, ó. Tá. É 1,6, então esse valor de carga que eu coloquei está muito alto para essa seção, né? Ou eu diminuo a carga aqui, que como eu não tenho um modelo estrutural, eu posso diminuir aqui livremente para facilitar o nosso exemplo, não ter que voltar muito, né? É o que eu vou fazer. Ou eu poderia que aumentar a dimensão da peça. Veja que é diferente da flexão, que aumentar a altura é muito mais eficiente do que aumentar a largura. No caso da tensão cisalhamento, tanto faz se aumentar a largura ou a altura, dá no mesmo, tá? Dá no mesmo. Vou só diminuir aqui para 25, para 15. Então,
Vamos supor que esse meu esforço cortante fosse esse valor. Minha tensão solicitante, então, é 1,125, minha tensão resistente, 1,6. Minha peça está dimensionada. Né? Poderia verificar, talvez, o esforço cortante. Seria fácil encontrar o esforço cortante máximo que a peça aguenta, né? É simplesmente pegar esse cara, a tensão resistente, multiplicar por B dividido por H e dividir e multiplicar por 2/3, né? Então, eu teria aqui qual o esforço máximo que a minha peça suporta, que essa minha peça de madeira suporta. Simplesmente suporta, né? É isso. Só fazer a conta reversa aqui, né? Então, se eu aplicasse até 21 kN, estava tudo dentro do dimensionamento. Dúvidas quanto ao dimensionamento de cisalhamento, pessoal? Ninguém falou. Só um destaque antes de continuar. Eu não vou falar aqui com você de torção, tá, pessoal? A própria norma traz, recomenda-se evitar torção de equilíbrio em peças de madeira, tá? Ou seja, evita torção, tá? Não utilizar torção no seu modelo estrutural, ou seja, não admitir torção nesses elementos, tá? Então, não é comum. A norma, não é fácil encontrar essa tensão solicitante de torção, tá? Por isso que deve-se evitar. Não é imediato. Vocês viram lá em Mecânica dos Sólidos 2, eu acho, torção, e muito provavelmente só viram para a seção circular, bonitinha, né? Quando a gente passa para uma seção diferente, retangular, seção T, seção I, essa tensão de torção é horrível para encontrar, tá? Além de ser muito imprecisa, tá? Além de ser muito imprecisa, porque demanda inúmeras simplificações, tá? Então, evita. Madeira, esquece torção, tá? Aço também, eu evitaria torção, tá? Madeira e aço, eu não trabalho com torção nas minhas estruturas. Tá? Eu encontro outra forma de equilibrar a minha estrutura, tá bom? Mas está aqui, tem o tópico, é só você simplesmente calcular a tensão de cisalhamento devido ao momento de torção e comparar com a tensão de cisalhamento também. Tá? Bom. Então, vimos aí toda a parte de dimensionamento de estado limite útil. Tá. É interessante destacar porque todas as vigas, né, vai se apoiar em algum lugar. Né? Esse apoio pode ser numa parede de concreto, de alvenaria estrutural, aí não vai importar. Mas esse apoio pode ser em outra peça de madeira, né? E geralmente esse apoio vai ser perpendicular à direção das fibras, né? Já que a madeira vai estar, essa madeira aqui de apoio, né? Essa peça de apoio vai estar trabalhando na direção das fibras, então provavelmente essa aqui se apoia transversalmente e vai ser vai aplicar uma carga na direção oposta à direção das fibras. E aí, nesses pontos localizados, né, onde você tem uma peça apoiando na outra, o ideal também é verificar essa tensão para evitar esse esmagamento aqui localizado, tá, das fibras. E o que a gente vai fazer é verificar qual a tensão que está atuando na viga, e para ver a tensão que está atuando aqui, né, vai pegar simplesmente a reação que essa viga causa no apoio, né, e vai dividir pela área de contato, tá? Então, supondo que eu tenho uma vixa frontal, que eu tenho a largura B, tenho uma vixa lateral em que eu tenho a largura aqui L, tá? Então, portanto, esse meu elemento vai estar apoiado numa área, né, de B vezes L, tá? B vezes L, se for retangular, né, obviamente. E então, se eu dividindo essa força, essa reação, né, pela área de contato, eu tenho qual é a minha tensão solicitante, e essa tensão solicitante tem que ser menor do que a resistência à compressão a 90 graus, tá? Ou seja, perpendicular às fibras. E essa resistência a 90 graus é
aproximadamente 25% da tensão na direção paralela das fibras, multiplicado por um αn. Esse αn é experimental e vai depender desse tamanho L, né? Se esse L for 15 centímetros ou maior, então esse αn vai ser 1. Se for menor, quer dizer que vai ter tensões muito concentradas e a gente vai precisar utilizar esse coeficiente aí a gente utiliza esse coeficiente para majorar, tá? Para majorar a minha resistência. Ok. O αn está dado aí nessa tabelinha. Vamos fazer essa verificação, que a gente tem tempo ainda hoje. Tá, então, eu tenho uma peça aqui, 8 por 25, tá? 8 por 25, portanto, a largura dela é 8 centímetros, a altura não importa, na verdade, né? Então, se eu desenhar aqui lateralmente, teria uma situação assim, né? Cadê meu mouse? Tá aqui. Então, eu teria uma situação assim. Deixa eu ver como é que eu desenho isso aqui em 3D. Teria essa minha peça, né? Essa minha peça, que irá se apoiar. Tá bem ruim, viu, pessoal? Em outra peça aqui. Bem horrível, né? Tá? O que eu preciso é justamente. Tem uma linha aqui, né? O que eu preciso é justamente dessa área de contato aqui. Tá? Portanto, eu preciso da largura dessa peça. Então, B do apoio, tá? E preciso do meu Bzinho, tá? Então, se eu tiver a largura do meu apoio e a largura da minha peça que ia ser dimensionada, então eu tenho como encontrar essa área aqui, tá? Então, vamos lá. Eu vou chamar aqui B do apoio, tá? B do apoio vai ser igual a 10 centímetros, vamos dizer que seja uma viga mais larga, né? O normal é ser mais largo, pelo menos do que a viga que está se apoiando. Eu tenho a largura da minha viga que está se apoiando, que é 8 centímetros, né? Já dimensionou. Então, portanto, a minha área de contato vai ser B de apoio vezes B. Portanto, eu tenho essa área de apoio. E se o meu esforço cortante máximo é esse, né? E se for uma peça... usualmente, o meu esforço máximo se encontra justamente nos apoios, né? Então, vamos supor que a minha força, a minha reação, né? No apoio é igual ao meu VD, tá? Vamos supor isso daí. Eu tenho que apagar isso aqui, né? Então, eu vou ter que a minha tensão no apoio, né? Que eu vou chamar aqui sigma 90 D, né? Vai ser igual o R do apoio dividido pela área de contato. Vai me dar aí 1,87 megapascal. Eu acho que eu já calculei essa tensão resistente. Deixa eu ver se eu já calculei essa tensão resistente. Tá aqui, ó. Tensão resistente. É igual a 3,42 MPa. Isso sem usar o alfa, tá? Mas lembrando que esse alfa sempre aumenta essa minha resistência. Então, se eu precisar, eu utilizo esse alfa para aumentar a minha resistência. Mas aqui eu nem precisei. Cadê? Aqui eu nem precisei utilizar o alfa. Tá? Já passou de qualquer jeito, né? Já está menor. Né? Então, a minha tensão solicitante é 1,8, 1,9, vamos dizer assim. A minha resistência é 3,4. Então, está tudo certo aqui. Tá? Não preciso nem utilizar o alfa N. Dúvidas?
No momento não, professor. Bom, essa parte de flecha eu vou deixar para ver na próxima aula. E 9h30 a gente tá, né? A gente tá com 9h30. Eu não vou ver não essa parte de flexão oblíqua, senão vai ficar muito tarde. Não consigo acabar até 10 horas não. Então eu vou parar por aqui a aula de hoje, tá? Na aula que vem a gente vê a flexão oblíqua e tenta já adiantar alguma coisa de compressão de peças esbeltas, tá? Porque eu não vou conseguir ver isso aqui não, agora em meia hora. Então vamos parando por aqui. Se não tiverem mais dúvidas, a aula termina por aqui até a próxima semana, pessoal. Já botei a aula da semana passada. Essa disciplina fica ruim, pessoal, para botar a aula no coisa, porque já acaba tarde. Aí demora para chegar para mim o vídeo. Bom, toda vez aí no outro dia, toda vez eu esqueço. Me lembra amanhã para eu colocar, tá, pessoal? Eu tento colocar amanhã logo cedo. Beleza? Então, até a próxima semana, fico disponível aí para tirar dúvidas ao longo dos planos. Só um destaque. Semana passada eu passei os exercícios para vocês ainda não me entregaram, tá? Só alguns alunos. Então, me entrega os exercícios, tá? Eu acho que eu disse que ia colocar no Classroom, mas não vou colocar no Classroom não, tá? Me entregue mesmo pelo e-mail. Os exercícios estão lá nas aulas, nos slides disponíveis, e estão também na aula gravada. Então, vocês assistem a aula gravada e vê qual exercício tem que fazer. Fica com prazo para vocês entregarem segunda que vem, tá? Já que a gente não vai ter exercício para essa aula, tá bom? Fica tudo para semana que vem. Então, até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau, abraço. Tchau, professor. Boa noite. Ô, professor, o exercício são aquelas 3